Então, vamos lá. Os primeiros materiais que a gente vai discutir, na verdade, os primeiros slides, nós vamos discutir mais a título de personalidade, no intuito de que vocês possam compreender o que é personalidade. Antes da gente entrar na discussão, eu gostaria de dar um momento para que vocês possam me pontuar aquilo que vocês compreendem de personalidade. O que vocês acham que é personalidade, de acordo com aqueles que já têm uma compreensão sobre a personalidade? Como que vocês acham que ela acontece, que ela se forma? Como que vocês acham que isso pode acontecer ao longo do nosso desenvolvimento humano? Como que é? O que vocês acham? Quem gostaria de compartilhar? Ninguém, gente. Ninguém tem compreensão do que é personalidade, não vem nada na mente de vocês quando a gente fala personalidade. Professora, eu não sei se vai estar certo, mas segundo a minha compreensão, são características individuais que moldam cada pessoa. Quem é que está falando comigo? Marcelo. Tá, obrigada, Marcelo. E como é que você acha que isso, por exemplo, vai sendo formado ao longo da nossa construção como ser humano? Eu acredito que é baseado nas nossas experiências, desde como você fala sobre o nosso nascimento, a gestação e tudo mais. Sim. E qual a palavra mesmo? A tendência que a gente tem dos nossos familiares de contribuir com opiniões que nós vamos moldando desde a nossa infância e formando o nosso caráter, digamos assim. Certo. Obrigada. Quem mais? Como eu abaixei aqui o slide, quem quiser se comunicar pelo chat pode ficar à vontade. Quem mais? O que vocês têm de compreensão sobre personalidade? Professora, eu acho que isso aí que o Marcelo falou, é o que te define uma pessoa única e diferente de outra pessoa, determinadas características que tu adquiriu ao longo da tua vida. Certo. Alguém mais? Vamos verificar isso, Dionara, na aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos agora verificar o que é que, de fato, os psicólogos entendem como essa parte da personalidade. Primeiro, antes de mais nada, para que vocês não fiquem se perguntando, mas, professora, por que a gente precisa ficar estudando isso? Porque por mais que a gente diga que a psicologia ela não está para estudar o direito, a psicologia ela não vai entender o direito e defender a partir da perspectiva do direito, ela está ali como um meio para auxiliar o direito a atingir seus fins. Vocês do direito precisam se familiarizar com alguns conceitos nossos da psicologia para que vocês possam conseguir aplicar isso na ciência de vocês. Só um instante. Desculpa, gente. Certo, para que vocês possam utilizar isso na ciência de vocês, a partir da compreensão de que nós já estudamos lá no primeiro bimestre, de que a psicologia e o direito possuem o mesmo objeto de estudo, é o comportamento humano. Por um lado, enquanto a gente estuda o comportamento humano para entender o caráter da subjetividade, que forma que esse comportamento ele vai se construindo e vai acontecendo ao longo de todo esse processo, para vocês do direito, vocês vão estudar esse comportamento de um caráter muito mais objetivo, no caráter de conseguir fazer com que esse indivíduo cumpra uma determinada pena, para que vocês possam, de fato, fazer a justiça, né? Então, esse um dos motivos de vocês estarem estudando conceitos da própria psicologia.
O que que significa a personalidade? É aquilo que Marcelo e foi Samara que compartilhou? Gente, Foi, eu não tô... professora. Foi você que compartilhou? Foi. Pois pronto. E o que que a Samara contribuíram conosco? A personalidade é aquilo que vai nos diferenciar de indivíduo para indivíduo. É aquilo que vai nos caracterizar como indivíduos. E a partir da perspectiva do jurídico, é o que vai fazer com que a gente entenda de que forma que esse sujeito ele tem aptidão ou não. Para que você possa ser considerado uma pessoa de direito, o que faz com que você se diferencie das demais pessoas. Essa característica da personalidade, ela é uma característica que a gente entende. Se nós somos seres únicos, a sua personalidade ela também vai ser única. Ainda que quando a gente vê lá mais na frente, de que a gente tenha características do nosso pai, características da nossa mãe, mas isso, a forma como a gente vai internalizar essas características são únicas. A personalidade, ela vai se dar em caráter de percepção, ela vai se dar em caráter de pensamento, de sentimento e de comportamentos que vão te fazer ser uma pessoa que somente você vai pensar dessa forma. Outras pessoas, ainda que elas pensem parecidos, não significa dizer que ela tem a mesma personalidade que você. Esse processo de personalidade, ele é um processo que o Vygotsky, ele trabalha muito com a gente na perspectiva de que nós temos diferentes tipos de aprendizagem e cada um de vocês aqui nessa sala vai aprender de uma determinada forma. Esse conteúdo novo que está sendo ministrado para vocês, ele vai ser captado por cada um de vocês e vocês vão passar por um processo de significação. O que significa dizer que cada um de vocês vai ter uma compreensão acerca deste conceito de personalidade. O Otávio pode apresentar de uma forma, a Dionara de outra forma, a Esté de outra forma, e assim sucessivamente. E na medida em que vocês vão adquirindo um novo conceito, que vocês dão significado para esse conceito, a partir do momento em que vocês transformam um conteúdo novo em um significado, ou seja, na sua forma de aprender aquele determinado conteúdo para que você mais lá na frente possa aplicá-lo em uma outra situação, acontece o processo de interiorização. Essa característica é sua, o jeito de dar significado é seu. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem gente que, para que possa dar um significado sobre o conceito de personalidade, precisa estar agora, nesse exato momento, fazendo registro sobre o que eu estou falando. E depois procurar algum outro material para que complemente essa ideia. Tem gente que não, tem gente que só olha por aqui pelos slides, vai criando seu próprio conceito e seu próprio significado acerca deste conceito de personalidade, para que você possa aplicar depois em um outro contexto. E assim a gente vai tendo diversas variações. Então, essa parte da personalidade, ela é uma parte que ela também vai nos caracterizar e vai nos dizer que nós somos diferentes entre si, porque cada um vai se constituindo a partir das suas próprias experiências, como o próprio Marcelo disse, tá? Então, respondendo a pergunta da Dionara, eu acho que foi a Dionara que fez essa pergunta via chat. Os nossos 5 primeiros anos, eles são muito importantes. O que significa dizer que todos os traumas, todas as experiências positivas, todas as experiências negativas, todas as experiências, enfim, tudo que você vivenciou nesses 5 primeiros anos, eles são fundamentais e são bases para que a gente possa ter uma base de como que vai funcionar a nossa mente. Esses 5 anos são os primeiros contatos que você tem com as pessoas da sua família, seu pai, sua mãe, quem tem irmão e irmã, ou as outras pessoas fora desse contexto familiar. Tio, prima, amigos dos seus pais, enfim. Quando a gente cresce, na verdade, na nossa vida, nós temos 2 tipos de socialização. A socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária diz respeito ao contexto em que a gente vive na nossa família. Então, essa é a nossa primeira relação com o mundo
com o meio ambiente, com as situações, com as pessoas. E são essas interações sociais que vai fazer com que você vá construindo aos poucos e vá conseguindo aí aprender aos poucos a se comportar. Esses primeiros 5 anos, que são os anos cruciais para que você comece a aprender a se comportar de uma forma que a sua família tem de padrão de comportamento, é o que vai fazer com que, após os 5 anos, você se relacione com as pessoas de uma determinada forma, com que você se relacione com o ambiente de uma determinada forma, com que você reaja a situações de determinada forma. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje de manhã, eu estava atendendo uma criança, que a criança, ela começou a apresentar um comportamento agora de tudo que ela fala gritando. Ela fala gritando e no meio da sessão ela se frustrou e jogou a mesa no chão. E toda a vida que ela começa a falar gritando, eu sempre falo, fale baixo, fale baixo, fale baixo. Isso é uma forma de eu ensinar aquela determinada criança de que ela não precisa gritar para que ela se comporte e se apresente no meio da sociedade. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo em que eu compreendo de que ela está gritando ou porque ela está frustrada ou porque qualquer coisa nesse sentido, eu preciso entender o contexto familiar daquela criança. Por exemplo, o meu pai é português. A família do meu pai inteira fala alto, gritando, num som muito estridente. Eu, por vezes, me pego falando muito alto. É porque eu quero? Não. Mas é por de um comportamento que eu aprendi que é um comportamento ok, que é um comportamento legal de se fazer, por quê? Porque estava dentro do meu contexto familiar. A minha família, ela é um modelo padrão de comportamento para mim. Então, quando eu disse para vocês, quando foi discussão nossa lá no primeiro bimestre, fulano, aqui nessa sala, quantos bebem? Alguns de vocês começaram a me dizer quantos bebiam. Quantas pessoas na família de vocês bebem? O pai de vocês bebe? A mãe de vocês bebe? Alguns começaram a dizer que sim e outros que não. Essa característica do bebê, ela é muito característica marcante do que acontece dentro do próprio contexto familiar de vocês. Professora, Oi. desculpa lhe interromper. Essa questão da personalidade estar em constante transformação tem a ver, está ligada, no caso, com os vícios, por exemplo, quando a pessoa quer parar com um determinado vício e ela vai trabalhando aquilo e automaticamente algumas atitudes dela vão mudando. Essa questão da personalidade está ligada? Na verdade, quando a gente fala que a personalidade ela está em constante transformação, é porque você vai crescendo. E por mais que esses 5 primeiros anos eles sejam fundamentais para o desenvolvimento da sua personalidade, pela forma como você reage com o mundo, pela forma como você reage com a situação e se relaciona com as pessoas, na medida em que você cresce, tem algumas pessoas que continuam acreditando naquilo do senso, baseado no senso comum, ou seja, aquele modelo que você tem dentro da sua família é o seu modelo padrão e você leva para o resto da sua vida, e tem pessoas que não são baseadas em senso comum e nem nesse modelo padrão da família. São pessoas que se inquietam com algumas situações. Então, essa questão do vício, do parar e não parar, isso tem muito mais a ver com a questão da dependência psíquica e dependência física. Eu deixo o vício muito mais por uma necessidade física, ainda que o meu psíquico, porque internamente, somente, todas as vezes que você vê, por exemplo, uma situação da qual a situação de droga, vamos lá. Se você sabia que você usava droga com os seus parceiros usuários de droga no canto da sua casa, toda vez que você passar pelo canto da sua casa, aquilo ali vai te remeter àquela situação de prazer. Então, o teu psíquico, ele vai estar ali constantemente te lembrando disso. A gente diz que na dependência química nós temos uma cura física, porque querendo ou não, você não ingere mais aquela substância e não dá uma sensação de prazer para o teu corpo, e que vai, consequentemente, te ativar algumas questões mentais. Mas no que diz respeito a psíquico, você vai estar lá junto, tá?
vai estar lá constantemente com você. A personalidade não necessariamente eu posso atribuir essa questão do vício, tá? É mais para uma forma de como eu vou me comportar, de como eu vou me relacionar. Que não necessariamente posso dizer que isso significa questão de vício. A pessoa que tem uma personalidade forte, ela vai ser viciada. Não, não posso reduzir a esse nível, tá? Eu não sei se eu consegui explicar ou se eu fugi da tua pergunta. Não, professora, foi bem explicadinho, obrigada. E aí, gente, no que diz respeito à personalidade, a gente entende a personalidade como um conjunto biopsicossocial. Imaginem um triângulo. De um lado eu tenho um contexto biológico, do outro eu tenho um contexto psicológico e do outro eu tenho um contexto social. E dentro desse triângulo é como se eu tivesse a personalidade. A personalidade, ela está ali relacionada com todo esse contexto. Da forma como eu interajo com o mundo e como o mundo vai interagir comigo, tá? Além disso, nós temos, com esse caráter biopsicossocial, a gente tem muito atrelado a ideia do Darwin, de que os homens, eles vão se adaptar, as espécies, elas se adaptam, e a nossa espécie, ela consegue se adaptar não só à nossa situação, mas como a gente consegue se adaptar com o meio. E isso tem contribuições de fatores hereditários e fatores vivenciais, que são as nossas experiências. Até agora, alguém tem alguma pergunta? Não. Então, Também não. tá indo muito rápido? Como que tá? Tudo tranquilo, professor. Uma importante visão que nós temos aqui dentro desse contexto da personalidade é o que a gente chama na psicologia de teorias psicodinâmicas, ou conhecido de uma outra forma como a psicanálise. Nas teorias psicodinâmicas ou na psicanálise, eles vão ter um interesse muito maior pelas forças internas. O que significa dizer que quando Freud começou a estudar aí todo esse contexto e identificar de que forma que a gente se comportava, de que forma que a gente reagia, enfim, ele entendeu que grande parte daquilo que vai se desenvolvendo na nossa vida de modo geral, eles acabam gerando conflitos psicológicos durante a sua infância. Então, por exemplo, se os pais de vocês queriam fazer alguma coisa, os pais diziam não, não vai fazer porque eu tô mandando e você não vai fazer. Isso, querendo ou não, vai gerar um conflito em você. Você tá sempre recebendo não, sem a pessoa te dizer o porquê daquilo de estar acontecendo. Eu quero sair, olhei lá na loja de brinquedos, passei por uma loja de brinquedos e olhei vários brinquedos que eu fiquei a fim de comprar. Aí o meu pai disse que não ia comprar. Ou você ter presenciado algum acidente, ou você ter se machucado e quebrado algum membro, enfim. São conflitos psicológicos que vão sendo gerados e ao mesmo tempo em que precisam ser resolvidos em algum momento da nossa vida. Certo. Esses conflitos, eles vão passar para uma área em que o Freud vai dizer para a gente que é uma área inconsciente, que é uma área que normalmente a gente não consegue ter acesso tão facilmente. Então, essas forças, por mais que a gente saiba que nós tenhamos conflitos psicológicos, a gente não tem consciência de quais são esses conflitos. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que crescem com insônia, tem algumas pessoas que crescem com a aparência de muitas manchas roxas pela pele, tem pessoas que têm muita facilidade para o cabelo cair, tem pessoas que sentem muita dor na mão, tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de falar, tem pessoas que têm necessidade muito grande de estar com algum objeto na boca, ou o que quer que seja. Isso é uma forma de mostrar para a gente, na vida real, de que nós temos conflitos e que precisamos resolver esses conflitos. Só que, infelizmente, eu não consigo estar bem aqui exatamente agora com vocês e dizer assim, nossa, meu cabelo tá caindo por conta disso. Ou, nossa, a minha unha, ela tá frágil por conta daquilo. Nossa, eu tenho manchas na minha pele. Não. Para que você acesse conteúdos do seu inconsciente, você precisa de terapia. Você precisa trazer esses conteúdos que então, são conteúdos que você nem tem noção de que está acontecendo, mas que está trazendo danos emocionais, psicológicos, fisiológicos para você, que são muito
relevantes e intensos. Então, o Freud, ele dividiu a nossa mente da seguinte forma. Ele fez uma analogia dizendo que a nossa mente parecia muito com um iceberg. Aqui, esses 5% que estão bem aqui, que está bem aqui em cima, tudo aquilo que está em cima do mar e que você consegue observar, são os conteúdos do nosso consciente. São conteúdos que você consegue acessar de modo muito fácil. Então, aqui, por exemplo, fazer pensamentos, ou desenvolver pensamentos, propor reflexão, pensar nos seus objetivos, ter uma memória muito funcional de você ser perguntado por algo e conseguir responder de modo imediato. Isso tudo está no nosso consciente. No que diz respeito ao subconsciente, é como se ele tivesse aqui no meio do iceberg. O subconsciente, ele também é fácil, entre aspas, de você conseguir acessá-lo de maneira mais rápida. São conteúdos que não te trazem um determinado trauma. Porém, quando chega aqui nessa parte do inconsciente, que é essa pontinha bem aqui mais a fundo, e por isso que ele justamente caracterizou como um iceberg, porque está bem aqui no fundo, você olha só a pontinha bem aqui, mas você não tem dimensão da imensidão do seu problema. E aqui você vai caracterizar, o subconsciente não está aqui, tá, gente? Não está aqui no fundo, não, ele está bem aqui no meio. E o inconsciente está aqui já nessa parte do fundo. Você vai ter os seus medos, você vai ter seu trauma, você vai ter as suas fobias, você vai ter as suas crenças limitantes, você vai ter os seus processos de compulsão. Tudo isso vai estar caracterizado aqui neste inconsciente. Para que você acesse, você precisa de terapia, você precisa de muito autoconhecimento para que você possa fazer isso de maneira que não seja tão traumático para você. Por quê? A terapia, ela vai conseguir te ajudar aqui. Quando você acessa conteúdos traumáticos, quando você acessa conteúdos que te dão medo, para que você não tenha reações negativas a esses conteúdos. O terapeuta, ele vai conseguir te ajudar nesse sentido, tá? Quando você acessa, por exemplo, quem faz eu acho que é nessa turma, que tem alguém que faz algum curso de autoconhecimento, e quando você faz todo esse processo, mesmo que a pessoa se conheça, ainda assim é muito difícil descobrir coisas que são traumas, coisas que são conteúdos de medo, coisas que são conteúdos das crenças limitantes, porque isso tudo fazem parte do nosso contexto, de que a gente nem tinha noção de que estava passando por isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente descobre que isso está acontecendo, é uma forma da gente se libertar de muitos processos traumáticos que a gente nem sabia que existia. A dor de cabeça, as manchas na pele, o cabelo cair, você se sentir fraca, enfim, qualquer coisa nesse sentido, tá? Deu para entender ou não? Eu sim, professora. Alguém tem alguma dúvida? Samara, a professora não está vendo a tua pergunta. Melhor tu falar. Não entendi. Eu vi agora, eu lembrei agora, Marcelo. Professora, eu tinha perguntado no chat se é verdade que algumas pessoas bloqueiam a memória quando tem alguma situação traumática, entendeu? É o que o Freud chama de recalque. É verdade, sim. Por exemplo, tem aqui essa parte do teu consciente, certo? No teu consciente, tu vai vivenciar várias situações. E aí, quando bate alguma questão que se refere a um conteúdo que está aqui no consciente, tu faz questão, é automático, gente. E às vezes não é nem de forma que você se dá conta de que você está fazendo isso, mas você acaba recalcando. O recalcar é jogar para o inconsciente essa questão que está te perturbando. E aí você não lembra, você não tem acesso, você só sente como se fosse uma dor, um sentimento negativo, mas você não sabe explicar o porquê de estar sentindo aquele sentimento. Isso é verdade, sim, tá? Deu para entender? Entendi, obrigada. Sim, professora. Eu posso até dar um exemplo. Certo. Eu tive uma questão que eu estava tendo
que eu estava debatendo com ela, eu não sabia identificar que sentimento era aquele. E eu estava muito traumatizada com aquela situação, porque eu ficava, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que Uhum. essa emoção está dentro de mim? Até que cheguei ao ponto que não é muito fácil identificar a emoção, que eu identifiquei ela e vi o motivo. Então, eu estava meio que bloqueada para enxergar aquela situação que estava me Sim, causando muito mal, até que eu cheguei e consegui enxergar ela, que foi recentemente. Era sim. um trauma meu. E só para dar um embasamento que a senhora falou, o autoconhecimento é essencial, só que ele tem que ser juntamente com a terapia. Sim. Gente, assim, o processo de autoconhecimento, vocês vão ver por aí que várias pessoas agora estão vendendo essa questão do autoconhecimento. O profissional que ajuda você a se autoconhecer é o profissional da psicologia, tá? E ele vai te ajudar a fazer isso porque, gente, é a discussão que eu acho que eu já tive aqui nessa sala. Esse processo de pandemia foi um processo que desorganizou muita gente. E eu acho até que eu já comentei isso com vocês. Assim que a gente teve esse início da pandemia, eu discuti com os meus alunos da psicologia que ia servir para desacelerar. Desacelerar, mas ao mesmo tempo ia servir para um processo muito intenso com as pessoas de modo geral. Porque a gente ia ter que parar e ter que lidar com uma pessoa que a gente não queria lidar. E a gente está o tempo todo fazendo várias atividades para não ter que lidar com essa pessoa. E é a pessoa que supostamente nós mais deveríamos cuidar, que somos nós mesmos. Como a gente parou nessa pandemia, a gente passou muito tempo com a gente. Porque, querendo ou não, a gente não tinha mais essa rotina corrida que a gente tinha. Então, a gente começou a se inquietar com muita coisa. A gente começou a perceber, por exemplo, que alimentos que eu comia não me faziam bem. Que a minha correria também não estava me fazendo bem. Que eu estava o tempo todo cansada. Que eu estava o tempo todo estressada. Que eu criava justificativas para dizer que eu não tinha tempo para atividades que eu precisava ter tempo e que eu sabia que eu tinha tempo. Enfim, essa pandemia ela serviu para inquietar muitas pessoas nesse sentido. E esse processo, uma vez que você não tem estruturas para receber essa quantidade de informações e para lidar com essa quantidade de informações, isso pode te deixar muito mais desorganizado. Então, o profissional ele vai conseguir te manter em caráter de equilíbrio, para que você possa lidar com essas situações de maneira saudável e consciente. A intenção, quando os conteúdos estão aqui no seu inconsciente, é que você possa trazer para o seu consciente e resolver essa questão, tirar daqui. Trazendo de maneira prática para a vivência de vocês, o que acontece? Se eu tenho crenças limitantes, se eu tenho compulsão, se eu tenho fobia, se eu tenho medo, se eu tenho um trauma, isso pode fazer com que eu cometa alguma coisa que não é para fazer. E às vezes diz assim, poxa, mas essa pessoa não sabia que a sociedade não aceita, ela não sabia que isso não é legal dela fazer. Ok, gente, mas só que a gente não pode culpá-la por conta disso. Sabe por quê? Porque a gente precisa investigar a história de vida dela. Eu preciso entender qual era o padrão que se mantinha dentro da história da família dela. O pai era traficante, foi esse o modelo que ela teve? Se foi esse modelo, a gente consegue entender por que ele se tornou traficante. Por que ele continuou esse ritmo da família. Professora, por que as pessoas são tão preconceituosas? Não, é justamente pela forma como elas aprendem. Se a minha família está me ensinando isso, é isso que eu tenho como verdade. Se os meus pais se a minha família é composta por pai e mãe, um casal heterossexual, quando eu olho um casal homossexual, eu estranho, porque esse não foi meu modelo de família. Essa não é a verdade que eu tenho em mim, que eu tenho construída. Então, é por conta disso que nós precisamos nos colocar no lugar do outro, para que a gente possa entender de que forma que essas características elas vão sendo construídas. E essas questões aqui do inconsciente, como as pessoas não sabem, elas acabam fazendo situações muito constrangedoras e situações que podem levar elas a cometer crimes muito sérios, porque essas questões aqui do inconsciente não foram tratadas em algum momento e elas só se intensificam. A pessoa fica sentindo algo que ela não sabe o que é, mas ela precisa fazer para poder se sentir melhor. Deu para vocês entenderem? Não estou afirmando para vocês que as pessoas que cometem crime faz para poder se sentir melhor. Não, isso faz parte do padrão delas de vida. Isso faz parte da história de vida delas. É aquilo que elas acreditam que tem que acontecer, porque o contexto familiar foi assim que foi ensinado, tá?
ou até mesmo em situações do meio. O meio pode influenciar muito. Alguém quer fazer algum comentário? Eu, professora, Ou eu estava assistindo uma série um dia desse que dava um exemplo de uma mulher que ela cometia os crimes, ela tinha noção que era crime, só que para ela aquilo ali não era errado, porque a mãe dela ensinou, ou ela engana os outros, ou ela era enganada. Então, para ela cometer crime não era errado. sim. Quem tá falando comigo? A Maiane. Eu achei Maiane. muito estranho. E em si a justiça ainda afirmava isso, né? Concordava, porque ela não pode ser classificada como uma psicopata, não pode ser classificada como isso, porque foi um ensinamento que ela teve dos pais dela. E aí, Porque gente, não... trazendo essa fala da Maiane, aí as pessoas vão dizer assim, gente, mas pelo amor de Deus, essa pessoa é burra, ela não vê na televisão que isso não é aceitável. Só que, gente, por outro lado, nós temos que entender que se a gente cresce dentro de um contexto familiar, os adultos que nós temos referência são nossos pais e nossas mães. Independente se você é criado com a avó, pai, tio, papagaio, periquito, não interessa. A pessoa da qual você foi criada, a pessoa da qual você é mais velha do que você segue aquela pessoa como modelo. O que significa dizer que por exemplo, para a gente na psicologia, casos de abuso sexual na infância é um caso que é muito delicado. E a gente entende que quando essas pessoas crescem, as pessoas que foram abusadas, elas crescem com um nível de culpa muito grande. Por quê? Porque elas acham que se aquele adulto que sempre disse as coisas para ela, do jeito como ela tinha que seguir, do jeito como ela tinha que se comportar, tá dizendo que ela tem que tirar a roupa dela e ter relação com ele, é essa a verdade que ela vai acreditar. Se ela estava com uma roupa de que não era para estar e que o adulto reclamou no momento do abuso, ela vai se sentir culpada por estar numa roupa não apropriada. Como é que se diz? É burrice? Não, gente, não é burrice. A gente precisa entender de que nós temos pessoas da qual nós nos relacionamos e que são padrões para o nosso contexto de vida. São pessoas que são essenciais na nossa formação e que a gente cresce levando esses ensinamentos. Por outro lado, nós não somos obrigados a acreditar 100% naquilo que as pessoas estão dizendo. Então, tem pessoas que são ensinadas o tempo todo a se comportar dessa forma, só que quando começam a ter uma compreensão maior e melhor de mundo e de ideias, de pensamento, começam a contestar. Mas por que tem que ser assim e não desse outro jeito? Por que as famílias têm que ser mãe e pai e não pode ser homem homem ou mulher com mulher? O que isso faz de diferente? Eu preciso acreditar nisso ou não? Vai ser muito jogador para mim se eu não acreditar na minha família, se eu não tiver a minha própria opinião, o meu próprio pensamento. Então, tudo isso a gente precisa identificar e estudar, porque isso faz parte da formação humana. É por isso que nem todo mundo vai pensar igual, é por isso que nem todo mundo vai se comportar de maneira igual. Isso vai depender muito de contexto para contexto, tá? Deu para entender? A outra parte dessa estrutura de Freud primeiro trouxe essa parte aqui do consciente, subconsciente e inconsciente, que é o que ele chama de primeira tópica, e a segunda tópica, que é a segunda forma de organização, é essa estrutura aqui, consciente, subconsciente e inconsciente. De um lado, nós temos o superego, do outro, nós temos o ego e o id. Na psicanálise, a gente chama de que o superego, ele vai trabalhar com as questões morais. O ego, ele é o princípio da realidade e o id é o princípio do prazer. Então, vamos lá. O id tá aqui, olhou uma menina e considera ali, e ele vai logo te sinalizar que aquela menina é gostosa, que aquela menina ali é muito linda, maravilhosa, que é ela que você tem que pegar. O teu superego vai te sinalizar que essa menina, ela é namorada do teu amigo. E aí, o que você faz agora? E aqui o teu ego, como ele trabalha aqui com... Desculpa, o quê? Que coisa horrível aquele ego lá. Gente, o ego é talarico. E aí o ego, ele vai... E como ele trabalha com o princípio da realidade, o que ele vai fazer? Ele vai continuar desejando a Andréia, gente. Ele vai fazer isso. Só que aí, esse superego aqui, ele é uma balança. Ele é uma balança que te faz com que você tenha um equilíbrio para você não chegar a fazer
cometer alguma questão que não vai ser bom para você de modo geral. Só que tem pessoas que têm problemas com essas questões e a gente vai estudar o que, que pode acontecer quando nós temos questões de ego, tá? Uma outra situação é, o teu id vai dizer, eu quero essa coxinha. O teu ego vai dizer que era melhor você te contentar e ter cautela em relação àquilo, e o teu superego vai dizer que aquilo não tá certo, tá? Então, vamos lá. O teu inconsciente, como a gente já falou lá naquela parte da primeira imagem, são questões negativas, são coisas que para você foi um conteúdo muito traumático, muito negativo e que você faz questão de não lembrá-lo. E você acaba jogando ele lá para um lugarzinho dentro da sua mente que é muito difícil ser acessado de maneira fácil. Para que você consiga resolver esse inconsciente, você precisa trazer para o consciente e interpretar para que você possa compreender, para que você possa entender essa justificativa melhor e desmembrar essa ideia e fazer com que você tenha agora um novo comportamento. E de que modo que a gente faz isso? A psicanálise vai dizer que a gente vai fazer isso a partir da associação livre. A associação livre nada mais é do que o processo de fala. Na psicologia, a gente entende que a fala ela é um processo terapêutico, ele é um processo de cura. Às vezes, aqui na associação, às vezes não, aqui nesse processo de associação livre, quando o cliente deita lá no divã e começa a falar assuntos que são aleatórios, às vezes ele sai muito mais leve do que aquela pessoa que fica travada, do que aquela pessoa que não compartilha. Por quê? Porque ao falar, a pessoa visualiza muita coisa. É como se dentro da mente dela ligasse uma chavinha e dissesse assim, nossa, é isso aqui que está acontecendo e eu não estava vendo essa situação. E eles usam muito na psicanálise essa questão da associação livre e deixar que você fale livremente sem ter um conteúdo assim específico a falar, porque é a partir disso que você vai trazer para o seu consciente conteúdos que estavam até então guardadinhos e que você nem sabia que te causava algum conflito. E aí, os psicanalistas, eles trazem outras contribuições para a gente. Nós temos o que eles chamam de instintos. Em algumas outras abordagens, é o que elas chamam de necessidades básicas. Isso é característica de todo o indivíduo. Nós temos instintos de vida na psicanálise e instintos de morte. O instinto de vida são nossas necessidades básicas, sexo, fome, sede, a necessidade de você, por exemplo, ir ao banheiro, fazer cocô, xixi, ou o que quer que seja. E nesses instintos de vida, a gente gera uma energia e essa energia é o que a gente vai chamar de libido. Todas as vezes em que você tiver essa energia de modo disfuncional ou de modo muito exacerbado, isso pode gerar na gente um comportamento anormal. A gente precisa ter um limite desse instinto, para que a gente possa ter comportamentos considerados normais. No instinto de morte, aqui são pessoas que têm comportamentos normalmente muito agressivo mesmo, e isso gera consequências e implicações no desenvolvimento da personalidade desses indivíduos. Outras coisas que também desenvolvem durante esse processo de personalidade são os dilemas do ego. Então, os sonhos. Às vezes, a gente sonha com conteúdos muito aleatórios, mas não são tão aleatórios. As pessoas que trabalham com esse processo de interpretação do sonho vai ter condições de te dizer por que você sonha com uma cobra, qual que é a relação da cobra com a sua vivência, por que você sonha muito brigando com seu pai, por que você sonha muito grávida de sei lá quantos meses. Isso tudo vai fazer com que esses conteúdos que são trazidos e abordados no seu sonho tenham um novo significado. Não adianta você dizer assim, professora, toda vez que eu sonho com uma coisa tal, eu vou lá na internet e boto lá, sonhei com uma cobra numa árvore, aí vai aparecer não, vai aparecer um significado muito generalista. Eu preciso identificar e conhecer a tua história de vida para que eu possa te dar uma explicação daquilo. Eu tô falando mas não no sentido das pessoas que trabalham com interpretação de sonho, tá?
Outras características que nós também desenvolvemos são os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa nada mais são do que uma forma da gente lidar com aquilo que a gente está sentindo. E aí, alguns mecanismos de defesa são aqueles do, por exemplo, assim, eu estou falando com o Marcelo, e aí o Marcelo, ele começa a me trazer um monte de conteúdo que tá me deixando muito chateada, e fala assim, porra, Marcelo, mas tu é chato pra caceta. Só que eu não estou falando para Marcelo que ele é chato. Eu estou jogando para Marcelo essa responsabilidade que ele é chato, mas na verdade eu estou falando de mim mesmo. São conteúdos que tá me gerando com ansiedade, que tá me gerando conflito, e que eu jogo para ele essa responsabilidade porque eu não quero escutar. Por exemplo, a pessoa tá muito chateada, ela te pede um conselho, quando tu dá um conselho, ela começa a te dizer de A a Z, de todos os palavrões possíveis e impossíveis. Ela tá jogando uma responsabilidade para você. Os mecanismos de defesa são nada mais do que uma forma da gente não lidar com a realidade, da gente não querer lidar com aquele conflito. Então, a gente joga para o outro uma responsabilidade que nada mais, nada menos do que é nossa, tá? Os sintomas do comportamento anormal. Quando esse mecanismo de defesa ele é utilizado de forma exagerada, normalmente apresentamos esse comportamento anormal. Quando lá na infância você perde um pai, quando lá na infância você tem uma situação de vivência de acidentes com frequência, ou de você ter um contexto muito conturbado, isso pode gerar com que esse comportamento anormal, ele se desenvolva na sua vida adulta, ou ele se desenvolva ao longo do seu desenvolvimento, e ele fique cada vez mais intenso. E vamos lá. Freud, quando ele começou a estudar essa parte da personalidade, ele dizia que a gente passava por um conjunto de fases, e essas fases ele chamou fases psicossexuais. Por que psicossexual? Porque ela era uma energia sexual do corpo. Ele também descobriu que nós tínhamos o que ele chama de zonas erógenas, que é a boca, o ânus e os nossos genitais. Essas zonas erógenas, elas são responsáveis pelo nosso prazer. Eu não estou falando de prazer somente a nível sexual, eu estou falando prazer no sentido de satisfazer nossas necessidades, tá? E aí, quando você está durante esse período de desenvolvimento das fases psicossexuais, quando há algum conflito, quando nós crianças somos frustradas no meio desses processos, nós podemos gerar um nível de desenvolvimento que o Freud vai chamar de fixação. Então, para que a gente possa visualizar melhor isso, eu trouxe para vocês tudo muito bem separadinho para que a gente possa visualizar. Vamos lá. Na fase oral, é quando a criança, ela coloca os objetos na boca. Ou o pezinho na boca, ou a mão na boca, ela leva os objetos na boca, ela começa a balbuciar, ou comer, ou sugar, enfim. Tudo isso é o que acontece e de característico na fase oral. Quando as crianças são frustradas durante esse período, elas crescem pessoas que precisam e que têm necessidade oral muito grande. Elas bebem demais, elas conversam demais, elas têm necessidade de fumar, elas têm necessidade de comer, elas colocam caneta na boca para morder, elas roem unha demais. Então, tudo isso gera esses comportamentos que a gente chama de comportamentos, entre aspas, anormais, tá? Que é o que o Freud vai chamar de comportamentos anormais. E aí, isso também acontece, por exemplo, quando a criança já passou da fase dela de desenvolvimento dessa fase oral, ela continua, não foi barrada, continuam fazendo com que ela leve muitos objetos à boca, com que ela continue colocando muita coisa na boca, com que ela balbucie muito, e isso contribui para esse desenvolvimento anormal. Por outro lado, a segunda fase após a fase oral é a fase anal. Normalmente, o nosso primeiro prazer que a gente vai sentir, além desse prazer do se alimentar, é o prazer na região anal. E aí, quando a criança faz xixi ou faz cocô, isso gera um prazer nela. Só que quando a criança nasce, a criança usa fralda, então ela não tem muito controle daquilo que será... ela não tem muito controle dos esfíncteres, então ela faz xixi e cocô a livre demanda, né?
Quando a gente passa por um momento traumático do desfraude, quando essas crianças ainda com 8 anos usam fralda, isso faz com que essa criança ela não tenha um controle na vida adulta. Com que essa criança, ela seja uma criança muito mais desorganizada, porque ela não foi ensinada desde um princípio a que ela tem locais específicos para fazer xixi e para fazer cocô, a depender do sexo. Se for o xixi, ela faz em pé, se for o cocô, ela faz sentado. Se for, a depender do sexo, ela limpa o xixi de uma forma e ela limpa o cocô de outra forma. Isso faz com que ela vá se organizando. No processo de fixação, quando é um processo onde a pessoa ela não tem esse processo de desfraude da maneira correta e da maneira pontual, ela vai ter uma desorganização maior na vida adulta. Ela vai ser uma criança que as pessoas acham que ela está o tempo todo desorganizada, que é uma criança que parece que não está interessada, mas não é nada disso. É porque essa fase, ela pode ter sido uma fase muito traumática para a criança, e a gente precisa também entender esse contexto. Tá muito rápido? Como que tá? Alguém tem pergunta? Não, a velocidade está boa, professora, sem dúvidas até agora. Os demais também estão ok? Tudo tranquilo. Então, vamos lá. Na fase fálica, é a fase em que as criancinhas, elas vão lá para o banheiro e elas começam a identificar de que o papai tem um pênis e a mamãe tem a vagina. E aqui é onde o Freud vai dizer que a menina vai desenvolver o complexo de Édipo e o menino vai desenvolver o complexo de Eletra. O que isso significa, professora? Significa que o primeiro amor da nossa vida, isso tanto para o menino quanto para a menina, é a nossa mãe. Na medida em que a gente cresce, a gente vai perceber, e quando chega, sobretudo aqui nessa fase fálica, a gente começa a perceber de que o papai tem um pênis e a mamãe tem uma vagina. E isso vai me causar uma certa estranheza. Se eu sou menina, eu vou começar a me identificar com a minha mãe, porque eu sei que eu também tenho uma vagina. Se eu sou menino, eu começo a me identificar com meu pai, porque meu pai também tem uma vagina. Ou tem um pênis. Só que aí o que acontece? As meninas, elas vão ter um certo ciúme do pai, porque o pai tem um envolvimento com a mãe. E o menino vai ter um certo ciúme do pai, porque o pai também tem um envolvimento da mãe, e ele queria ficar com a mãe. Então, na medida em que a gente cresce, é preciso que as pessoas passem pelo processo que o Freud chama de processo de castração. Eu preciso entender de que o amor que eu tenho da minha mãe, ele não é um amor no sentido de que eu vá me reproduzir com ela, no sentido de que eu vá ter uma relação sexual com a minha mãe. É um amor que envolve carinho, que envolve respeito, mas que não que seja no sentido de ter um relacionamento com a mãe. Só que tem pessoas, por outro lado, que não conseguem ter essa quebra. Eles não conseguem ter um bom relacionamento com o pai ou ter um bom relacionamento com a mãe, justamente por conta dessa questão do ciúme e por ter um envolvimento muito grande. Dizem, e há estudos que comprovam isso na psicanálise, de que as pessoas que não têm um bom relacionamento com o pai na infância são pessoas que dificilmente sabem lidar com dinheiro na vida adulta. O pai, por ele ser visto como o provedor, como ser visto como o responsável, ele deveria ser aquela pessoa que consegue te ensinar de uma certa forma a ter um bom conteúdo e um bom conteúdo não, um bom relacionamento com as questões financeiras, tá? E aí, aqui, quando você entra, você tem esse processo de forma muito traumática, podem se desenvolver pessoas de que gostem de homens ou mulheres mais velhas, ou até mesmo que não gostem de homens e mulheres mais velhas, que continuam sendo apaixonados pelo pai ou pela mãe e não queiram sair desse vínculo, queiram ficar em casa sem se relacionar muito com outras pessoas, tá? Gente, só um minutinho, deixa eu só pegar água rapidinho e já volto.
Certo, gente, vamos lá. O período de latência é um... Oi? Tem até eu acho que é uma lenda grega, né, sobre um personagem Édipo que ele mata o pai para se casar com a mãe dele, porque eu acho que tem até uma relação com esse transtorno. Tem uma relação, sim. E a gente suspeita, para as pessoas que já têm um pouquinho mais desse conhecimento, quando a gente começa a estudar sobre a vida de Freud, eu, inclusive, trouxe isso para uma aula de psicanálise que a gente teve na faculdade, em que eu falei para a professora, eu tenho quase certeza de que o Freud, ele era apaixonado pelo pai. E era apaixonado no sentido de ter realmente, de querer ter relação com o pai. E acaba que esse sentimento de que ele teve contribuiu muito para essa construção desses dois complexos. Tanto o complexo de Eletra, do menino estar apaixonado pela mãe, e do complexo de Édipo, da menina se apaixonar pelo pai. E precisar romper, tá? Por quê? Porque por mais que eles houvessem a compreensão, de que tivesse a compreensão de que eles são pais, mas a menina queria separar o pai da mãe, se apaixonando por ele, e ela achava que se apaixonar pelo pai, ela poderia fazer isso, e vice-versa, o menino pela mãe. E essa história dessa parte grega, sim, tem influência com essa construção do complexo de Édipo e de Eletra. Nesse período de latência aqui, que acontece já após os 5 anos de quando a nossa personalidade está realmente formada, é quando a gente começa a ter as necessidades sexuais. Tem algumas crianças que vocês vão observar que são crianças de que elas mexem muito e que elas manipulam muito os órgãos genitais, e que elas começam a descobrir que se elas mexerem muito, elas vão passar por um processo de que nós adultos conhecemos como a masturbação. Só que elas não têm noção do que é se masturbar e nem de que essa masturbação ela pode gerar um prazer. E aqui eles vão somente mexer, manipular nesses órgãos genitais, fazendo com que eles descubram que a manipulação, dependendo de como ela for, ela pode gerar um determinado prazer. E aqui, quando isso acontece, é um período em que que passa, é uma fase que passa, tá, gente? Nem todo mundo vai ficar assim. Porém, tem pessoas que podem passar por essa fase sem ter essa descoberta de que os órgãos genitais, eles dão prazer, de que os meninos vão acordar com um pênis duro e que as meninas podem ter prazer em algum momento ou alguma fase da vida delas. E aí, esse período de latência passa por um período que é como se ele tivesse adormecido, e depois ele volta novamente aqui na fase genital, que é quando inicia a puberdade, que é quando na adolescência o se relacionar com uma outra pessoa vai gerar um prazer. O beijar pode ser que queira fazer com que você tenha uma relação sexual com aquela pessoa, fazer com que você sinta algo que você não sentia antes. Isso faz com que a gente comece a descobrir os nossos interesses sexuais, tá? E aí, gente, para que a gente possa finalizar a aula de hoje, nós vamos entrar bem aqui nessa parte. A psicologia do desenvolvimento, ela é importante no sentido de que a gente possa conhecer, e essa parte do desenvolvimento, tá, gente, não é uma parte que ela é única e exclusiva da psicologia. É importante que vocês também estudem características do desenvolvimento humano para que vocês saibam lidar com os clientes que vocês terão no futuro. A gente precisa entender que esse desenvolvimento humano, ele se dá a 3 níveis, físico, cognitivo e psicossocial. E quando eu falo para vocês, por exemplo, de que vocês precisam estudar sobre desenvolvimento humano, é porque, vamos supor, pegou alguma questão que esteja aqui relacionada ao ECA, pegou alguma questão que esteja relacionada ao Estatuto do Idoso, vocês precisam saber quais são as características de cada etapa, de cada faixa etária. O que se espera de um adolescente? O que se espera de um jovem? O que se espera de um idoso? Quais são as características dessas pessoas? O que faz com que elas se diferenciem?
E entender, sobretudo, de que nós, seres humanos, a gente vai se desenvolver durante toda a nossa vida. E que nós teremos condições hereditárias e condições ambientais. Precisamos estudar para saber qual dessas prevalece mais no nosso desenvolvimento. Eu coloquei ECA e Estatuto do Idoso para que vocês pudessem visualizar a importância de vocês saberem e estudarem sobre o desenvolvimento humano. Isso vai contribuir, e uma vez que vocês estudam sobre essa parte aí de conceitos da psicologia, para que vocês, na hora de fazer a análise dos crimes das pessoas que vocês estão lá em contato, para que vocês tenham um pouquinho mais de noção do que esperar, do que não esperar. Porque quando a gente estuda o desenvolvimento humano, se eu sei que, por exemplo, o idoso, ele começa a perder a memória, ele começa a se comportar como se ele fosse criança novamente, eu consigo ter uma compreensão de muitos do comportamento daquele idoso. Se eu sei que uma criança de 2 anos é para ela ter um vocabulário de 200 palavras e a criança de 2 anos ela não tem esse vocabulário de 200 palavras, isso me dá um indicativo de que alguma questão anormal está acontecendo. O fato de você ter um estudo aprofundado sobre o desenvolvimento humano é para que você possa ter um conhecimento de até que ponto que aquele indivíduo ele tem um comportamento normal e até que ponto que está anormal e você possa dar uma justificativa daquele comportamento estar anormal, dele não estar seguindo o nível etário que é esperado que aconteça, tá? Deu para vocês entenderem, gente? Ou foi muito conteúdo? Professora, Oi, Marcelo. eu só queria avisar que a minha maturidade passou longe hoje nesta aula. Por quê? É muitas coisas. Em que sentido? Aquele desenvolvimento tardio, sabe, professora, que os homens geralmente têm? Pois é. Esse mesmo, admito. Professora, quando é que você vai Exato. colocar esse slide na plataforma? Gente, eu não quero colocar ele ainda hoje, porque eu quero colocar ele completinho na plataforma para vocês, tá? Eu não coloquei tudo na aula de hoje, porque eu acharia que ia ficar muito conteúdo para vocês. Eu acho que o conteúdo de hoje era muito denso, mas a gente ainda tem essa parte de noção da personalidade sobre o enfoque jurídico. Então, eu quero terminar tudo isso com vocês para que eu possa colocar os slides completos, tá? Tá bom. E aí, gente, o que que vai acontecer? Eu vou tentar na próxima aula já terminar sobre essa parte da personalidade e fazer a outra parte que é para a gente falar sobre imputabilidade, inimputabilidade, já colocar tudo junto para que a gente inicie. Porque parece que nós só temos mais esse mês, então para dar tempo de vocês apresentarem. A intenção é que no dia 5 eu feche esse conteúdo juntamente com esse de imputabilidade e inimputabilidade, e a partir do dia 12 a primeira equipe já comece a apresentar, tá? Deu para vocês entenderem? Sim, Alguém, professora. alguém tem alguma pergunta sobre essa parte? Eu tenho uma pergunta. Vai Professora, eu ser também na tenho. média de quantas equipes por aula? A 2? gente só vai conseguir fazer uma, Esther, Uma. Então tá certo. mas eu não sei, mas aí a gente também tem que ver, porque eu acho que não vai dar para fazer só uma por aula. Eu acho que 2 na Acho que primeira. vai depender do tempo da equipe, sei lá, o tempo que a pessoa apresentar e tal. Pois é, e geralmente os assuntos são assuntos densos que necessitam de um pouco mais de tempo e tudo mais. Eu acho que psicologia do testemunho e alienação parental é uma equipe, são 2 equipes que dá para ficar junto. Então, eu acho que como é a primeira e a segunda equipe, dá para ficar no dia 12. Primeira e segunda equipe já se organizem para o dia 12, tá? Os conteúdos finais, que é serial killer, transtorno psiquiátrico, ou transtorno de personalidade, e agora eu esqueci os outros, eles são mais densos. Aí a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Mas a primeira e a segunda equipe pode ficar junto. A gente começa. Oi.
Sim. Gente, se vocês aproveitando que o Otávio pontuou isso, se vocês conseguirem trazer situações práticas para que vocês possam discutir, fiquem à vontade, tá? Quem vai falar sobre o transtorno de personalidade antissocial, se quiser utilizar o livro da Suzane von Richthofen, também fica à vontade, porque eu acho que a gente vai acabar que não vai ter tempo para discutir. Então, já botar isso na apresentação de vocês, tá? Quem mais queria perguntar alguma coisa? Professora, eu queria. Oi. Então, no caso, porque a senhora falou na aula passada que a apresentação o debate sobre o livro da Suzane ia ficar para uma aula antes do começo Sim. das apresentações. Uhum. E eu queria saber também daquele documentário que a gente assistiu. Como é, gente? Mica Do Mangel. Murder. José. De quem? Era José. Que José, gente? O nome dele. Não era o Steven? Então, era Steve José. Eu não me lembro de José, do nome dele, não, mas tudo bem. José, nome brasileiro, eu achei isso estranho agora, por isso que eu tô... Quem era o José, gente? Sim, mas qual que é a intenção, gente? A intenção é que, assim, que finalize todas os seminários, porque, querendo ou não, isso é o que vai contar com uma avaliação de vocês, para que depois, se a gente tiver tempo, a gente conseguir discutir e trazer para a discussão também a parte do seminário, porque a gente ainda não sabe quando vai ser a semana de prova. Mas como a previsão é que termine logo no início de dezembro as aulas, então, para que no dia 3 todas as equipes tenham apresentados para que a gente possa aí verificar o que vai ser feito ou não, tá? Ok, professora, deixa eu lhe perguntar Oi. uma coisa também. Pois Para a não. apresentação desse trabalho, Uhum. tem alguma coisa, assim, por exemplo, a gente vai dividir por tópicos essas coisas. Tem alguma coisa que a senhora tem, assim, que a gente não pode esquecer de falar? Por exemplo, porque a gente vai apresentar o trabalho, mas a gente vai... Certo. Eu acho assim que o que é importante mesmo para que vocês falem é as características, traçar o perfil desses tipos de pessoa. Eu acho que isso é importante para vocês, até para que vocês, quando se depararem com esses tipos de pessoas, saberem exatamente aquilo que vai ser esperado para vocês, do que vocês podem se deparar. Deixa eu aceitar aqui. Entendi, obrigada. Nada. Quem mais ia fazer alguma outra pergunta? Mas aí pode também estar trazendo os tópicos para você, né, professor? Se você pode... Antes da apresentação, que tu tá falando? Sim. Pode. Antes da apresentação. Pode, sem problema. Gente, o que vai acontecer? Como faltam 10 minutos para a gente finalizar, eu vou liberar vocês agora para que vocês comecem, de fato, a verificar entre as equipes de vocês como que vocês vão se organizar para isso. Então, por exemplo, as 2 primeiras equipes, vocês vão precisar apresentar juntos. A gente vai iniciar no dia 12, às 5 ou às 3h40 em ponto. Então, todo mundo precisa estar aqui para não ter que ficar interrompendo a equipe. Toda hora eu ter que ficar aceitando as pessoas e para e entra, não sei mais o que. Para que deixa eu ver, 6h40, 4h10 a equipe pare e a segunda equipe inicie a apresentação, tá? Para ficar um tempo justo para todo mundo. Deu para entender? Eu vou deixar registradinho para vocês quais serão os dias de apresentação para que vocês já possam se organizar, tá? Vou deixar lá pelo site. Pela plataforma, desculpa. Eu ainda não consegui colocar o livro na plataforma, que é o material base de vocês, porque o livro é muito grande. Eu vou tentar mais uma vez colocar esse livro hoje. Se eu não conseguir, eu vou tentar compartilhar com vocês pelo próprio WhatsApp, e aí as representantes de turma compartilham com vocês da turma, tá? Tudo certo? Tudo, professor. Professora, tem alguém perguntando no chat. Um minuto.
Gente, Cassi já entrou por último, já perguntando sobre nota de prova. Eu ainda não fiz a correção da prova de vocês, porque a correção da prova, ela está exigindo um pouco mais. Às vezes a gente coloca a nota soma, então eu ainda estou corrigindo por partes. Eu ainda não cheguei na turma de vocês. Mas assim que eu chegar, vocês só terão a nota no portal referente à prova. Não terão a nota com a somatória dos trabalhos. Vocês só terão as notas com a somatória do trabalho lá na ata, tá? Então ainda não tem. Algo mais? Não? Então, eu desejo para vocês uma boa tarde, um bom final de semana e feriado também. Aproveitem. Aproveitem para ir logo discutindo sobre essas temáticas aí de Que vocês. feriado, professora. Segunda-feira, finados. Que alegria. Feriado. Ela tá alegre com o feriado de finados. É bem isso. Não, ruim, né? Mas é isso. Aham. Mais ou menos isso. Certo, tá. Certo, Carnaval gente? pra ele. Certo, professora. Tchau. Tchau, gente. Já pode sair? Aproveitem. Já Nossa. pode, fica à vontade.